casa. Como é que está o áudio? Será que está ouvindo bem? Vamos pedir pro pessoal de casa dar um... Isso, a gente troca o microfone daí. Hoje, então, vou estar ficando meio do lado aqui. Nessa quarta-feira de feriado, né? E muitos de nós nem sabem por que é feriado hoje. Mas, enfim, é um dia de descanso e é um dia de estarmos aqui também, de estarmos refletindo sobre um assunto bem interessante, que não é especificamente sobre esse livro, mas é sobre um contexto que esse livro traz, que é o livro Paulo e Estevão, tá? Psicografado pelo Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse livro, ele traz algumas observações, algumas curiosidades sobre a própria vida do Chico e sobre o que existe na espiritualidade que a gente desconhece. Então eu vou fazer uma introdução rapidamente para a gente entender o contexto desse livro e depois eu vou trazer algumas ideias que esse livro traz para nós. O Chico psicografou mais de 500 livros e ainda hoje eles têm materiais que ele deixou para colegas, para trabalhadores, né, da casa em Pedro Leopoldo, que ainda dá para publicar outras obras inéditas. Então, mas ele tem mais de 500 livros psicografados. E uma vez perguntado para o Chico qual era o livro que ele mais gostava, o livro que ele mais tinha carinho, ele disse que o livro que ele mais gostava era Paulo e Estevão. Esse era o livro que ele mais chorou para psicografar, segundo ele mesmo conta. Por quê? Porque nesse movimento da psicografia desse livro, que demorou 8 meses para psicografar, muitas das cenas Emmanuel levava ele para vivenciar as cenas que ele ia depois reproduzir na psicografia. Então ele recordava-se, porque aí ele não fala, mas presume-se que ele também viveu nessas histórias, ele também estava lá, mas a gente não sabe disso, né? São especulações. Mas ele se emocionava muito de ter vivenciado aquilo que ele estava psicografando. Então, durante 8 meses, ele escreveu esse livro, ditado por Emmanuel. E foi o livro que ele mais gostou. O segundo livro, segundo ele mesmo falou, era o livro Boa Nova, psicografado, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. E o terceiro livro era um livro, foi o primeiro que ele psicografou, por mais que só foi lançado como sendo o segundo, mas foi o primeiro livro recebido, que foi o livro recebido ditado pelo Espírito da mãe dele, Carta dos Mortos. Então, os 3 principais livros para ele tem mais de 500. Ele não, mas por intermédio dele, ele enquanto instrumento, né? E este livro, ele tem uma característica diferenciada dos demais. Por quê? Esse livro vai contar a história do apóstolo Paulo, que eu considero, dentro do meu pequeno conhecimento, eu considero talvez o apóstolo mais importante no movimento cristão. Foi aquele apóstolo que realmente criou, né, propagou a ideia cristã, como nós temos hoje no Ocidente e no mundo todo. A história de Paulo é contada em Atos dos Apóstolos. Quem leu Atos dos Apóstolos vai entender a história de Paulo. A história de Paulo no Atos dos Apóstolos, ele é um roteiro. É como se um artista estivesse fazendo um quadro e rabiscasse as sombras ali, né? O rabisco da paisagem, o rabisco da imagem, da pessoa, daquela face, daquela representação que fosse ser pintada. O Ato dos Apóstolos é esse rabisco, ou seja, tem muita coisa ali importante, muito conhecimento que é passado ali, mas ele é algo mais superficial, que foi escrito por Lucas, ditado por Paulo, dentro das características do que eles percebiam enquanto humanos. Este livro aqui, Paulo e Estevão, ele é a obra do Ato dos Apóstolos agora como sendo uma pintura finalizada.
como se agora eles pegassem aquele ato dos apóstolos e fizessem um filme, com todas as características, com todos os detalhes, pegassem aquela paisagem, pintassem ela, reproduzissem as cores, porque aqui nós temos uma infinidade de detalhes que não tem nos Atos. E aí a gente começa a entender realmente como foi a vida de Paulo, como foi essa passagem dele, da conversão lá no caminho de Damasco até a sua morte em Roma. Então, aqui nesse livro, para quem não leu ele ainda, ele trata-se de um romance, mas ele é um romance biográfico, porque ele fala da história do apóstolo Paulo. Quem não leu esse livro, é interessante ler uma, duas, três, porque ele não é, apesar de ser um livro de romance, ele é um livro de estudo. Você não consegue ler esse livro uma vez só, você vai ter que estudar ele, porque ele traz muitas passagens da época, né, daquele momento em que Paulo viveu. E a outra característica ou curiosidade é que este livro ele foi psicografado por Emmanuel, mas Emmanuel não foi quem escreveu o livro. Emmanuel foi aquele que recebeu as informações dos sujeitos principais na espiritualidade. Ou seja, Emmanuel foi o médium na espiritualidade, assim como Chico foi o médium na Terra. Conseguem entender isso? Alguém ditava para Emmanuel, que ditava para o Chico, que escrevia. Emmanuel não recebeu isso de um espírito só. O que sugere-se é que esta obra foi escrita por várias mãos, ou foi ditada por vários espíritos. Sugere-se que os personagens que viveram na época contaram para Emmanuel e Emmanuel reproduzia isso para Chico. Olha a grandeza disso. Ou seja, uma história de 2000 anos atrás, contada pelos seus representantes, ou pelos seus atores que viveram aquela época. Olha só. Então, imagine Chico psicografando em 8 meses a imensidão de espíritos auxiliares que tinha com ele para produzir essa obra. Era muita energia e muita força. Então, olha o contexto da história para que esse livro seja trazido em 1941, né, para que a gente pudesse, então, tomar conhecimento de algumas informações da vida de Paulo e, logicamente, da passagem de Jesus, que não constam no Atos dos Apóstolos. Dentre algumas curiosidades que esse livro traz, talvez duas, que a gente não conhece isso no Atos, é de que o termo cristão é um termo criado por Lucas. Porque na época eles chamavam quem seguia Jesus como caminheiros, que eram as casas de caminho, né? As casas eram os caminheiros. E Lucas disse, mas caminheiros são todos. Alguns caminham para um lugar bom, outros caminham para um lugar que não é bom. Então, como a gente segue a ideia de Cristo, então nós somos cristãos. E aí vem o termo, então, utilizado para aqueles seguidores de Cristo. E uma outra informação, que talvez não tem com tantos detalhes no Atos, e tem muito a ver agora sempre tem, né, com a leitura do Evangelho, é a questão do retorno de Paulo para a casa dele, em Tarso, onde ele vai buscar ajuda do pai dele. Já não sendo mais aquele chefe da lei que ele era, mas sendo aquele humilde trabalhador da seara de Cristo. E quando o pai dele vê ele chegando em casa como um mendigo, quase, o pai não aceita aquela conversão
não aceita essas novas ideias e manda ele embora. E aí a pergunta que vem: quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Claro que ele, o pai de sangue dele era aquele. Mas quem eram os pais e mães dele, os irmãos dele de caminhada? Quem foi que acolheu ele depois? Foram outras pessoas. Então veja como tem relação, tudo está muito conectado, né? Quando a gente abre um assunto, as coisas vão se conectando. E nessa passagem de Paulo, então, depois que ele é mandado embora da casa do pai dele, ele vai, já tinha ficado um tempo no deserto, ele fica mais um tempo, então, mais 3 anos no deserto, trabalhando como tecelão. E ele, então, numa noite, ele, já passando por várias situações difíceis, porque ele volta para a casa do caminho lá e os apóstolos não aceitam ele, porque ele era um perseguidor, então ele não era bem-vindo. Né? E aí Pedro fala para ele que ele precisa primeiro se curar ou saber realmente entender para depois ele voltar. Então ele é afastado, ele é apedrejado, atropelado de todos os lugares que ele vai. E ele se sente numa situação muito angustiante. E aí uma noite ele, antes de adormecer, quase adormecendo, cansado, triste, lá, no meio do mato dormindo, ele percebe então a presença de duas figuras conhecidas, que é o Estevão, que é aquele que ele tinha matado enquanto oficial lá, né? E a irmã do Estevão, Abigail, que era a noiva dele, que também morreu depois de desgosto, doença. E ele trazia muita culpa por aquilo. Então vem, em espírito, aparece para ele Estevão e Abigail. E é nesse ponto que eu quero trazer para vocês a reflexão de hoje. Porque quando ele percebe a presença dos dois, ele se emociona e ele começa a pensar um monte de perguntas que ele gostaria de fazer para eles. E já no pensamento, porque com o espírito ou na espiritualidade eles conversam em pensamento. Então, no pensamento de Paulo, que era Saulo antigamente, depois vira Paulo, Abigail já responde para ele, só que ele já estava formulando o pensamento. E o primeiro pensamento... Pra cá, vira pra cá. Ligou? Uma pergunta. E o primeiro pensamento que o Paulo então tem é esse, né? Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto, Saulo, lembrando que é Paulo, né? Saulo é o nome originário dele, depois ele vira Paulo, né? Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Mentalmente, estava pensando, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Ou seja, dentro daquela tristeza dele, dentro daquela incompreensão, daquela dificuldade que ele tinha, né? E Abigail responde, ama. Ele pensa, ela já responde, ama. Aí ele formula uma outra pergunta, dentro de um contexto, né? Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava como é difícil, né? Como deveria ser difícil semelhante realização. Penoso testemunhar da indicação, sem o real entendimento dos outros. Ou seja, por mais que eu faça, eu não sou compreendido. As pessoas não me entendem. Né? Como é difícil isso. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? E aí ela responde, trabalho. São 4 verbos que ela vai usar. Ama, trabalho. E aí ele vai na sequência. Abigail tinha razão, ele pensa. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Olha que tipo de trabalho que ela está sugerindo. Não é trabalho na vida material. É um outro tipo de trabalho. Desejava ardentemente fazer. Para isso, suar-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos, ou seja, 3 anos no deserto.
ele já havia ficado. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com os antigos companheiros, os apóstolos, né, que foi afastado de lá daquela casa, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Lembrando então que ele foi mandado embora da casa do pai dele, mandado embora, né, da casa do caminho lá dos apóstolos, ou seja, ele foi sempre rejeitado. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Terceiro verbo que ela usa. Espera. Concordavam que se fazia indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão diferentes? Ou seja, como é que eu vou agir no mundo se tem tantas diferenças? Né? Tudo aquilo que eu penso, muita gente não acredita, sou combatido, não sou entendido. Como lidar com tudo isso? Né? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E aí ela diz, perdoa. Então são 4 verbos. Eu brinco, são 4 tapas na cara que a gente recebe. Porque o primeiro deles é o principal. Né? Se a gente entender o que é o amor é o alimento do Espírito. Né? O amor é a presença divina. Quem ama compreende, quem trabalha equilibra-se, quem espera confia, quem perdoa liberta-se. Bom, amar. Qual é o conceito de amor que ela traz aqui? É o amor divino. A gente consegue compreender isso? Difícil. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é o amor real. A gente não consegue acessar isso aí. Então a gente vai tentando trazer algumas ideias do que é esse amor. É um amor que não cobra. O amor verdadeiro é um amor, ele tem uma via de mão única, porque ele não espera nada em troca. É um amor que aceita, é um amor que entende. Talvez, o mais próximo que a gente consiga chegar nisso é o sentimento de pai para filho. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe. Porque você faz tudo para o filho, você não espera nada de volta, né? E aquele amor sempre se alimenta. É algo que você não consegue explicar. Se eu pedir para vocês colocar no papel o que vocês sentem pelo filho, pela filha, não vai conseguir explicar. Porque é inexplicável. Mas este amor que está na relação pai e filho, mãe e filha, não é o mesmo amor numa relação de casal, é diferente. Não é. Então não é desse amor material que ela fala. É um amor diferente. Que a gente não consegue compreender ainda. Que é difícil da gente entender. Que é difícil da gente viver isso. Mas enfim. Se ela disse que ela sentia, e se Paulo depois vai dizer que sentiu, é porque isso é possível de ser alcançado. Trabalho. E aí volta na observação que ele faz. Trabalho interior. O trabalho que se propõe aqui não é um trabalho simplesmente mecânico. É um trabalho do autodescobrimento. Poxa, eu já tinha ficado 3 anos no deserto. Esse deserto é muito simbólico. Ninguém está falando para vocês sair daqui e subir no morro lá e ficar... Não é isso. O deserto é você voltar para dentro daquela situação, daquele momento mais difícil, porque estar no deserto é muito sofrido. Então você não vai conseguir mudar muitas coisas dentro de ti sem passar por um momento de deserto, de dificuldade, de dor. E esse é um trabalho que dá. Só que se você não tiver amor para isso, e aí o amor é o próprio de ti mesmo, é o auto-amor primeiro, você não consegue fazer esse trabalho. Porque não é um trabalho que você vai ficar se chicoteando, não é esse o sentido. É mudar-se, mas mudar-se com amor. Entender a sua posição no mundo, o seu tamanho, a sua dificuldade, né? Mas sempre trabalhando. Um livro que eu comprei para mim aqui agora, do Marlon Rickdown,
cultivando as emoções. Isso daqui é um movimento de autoconhecimento profundo, porque se você consegue entender as suas emoções, entender de onde elas vêm, e o estrago que ela faz se você não sabe lidar com elas, você não está se autotrabalhando. E aí a gente trabalha com medo, raiva, desejo, um monte de coisa. Então, quem não conhece o Marlon, procura no... Ó, Marlon, está sendo propaganda para ti. Ele é aqui de Balneário Camboriú, tá? Só que ele está no mundo hoje, né? Está na Inglaterra, às vezes, tal. Mas ele é daqui, ele é um psicólogo e ele é espírita. E ele tem um canal no YouTube. Ele tem 2 canais, um dele enquanto profissional e o outro que ele fala do espiritismo. Ele trabalha com não lembro lá qual é o nome das palestras, mas ele trabalha muito com essa questão do voltar-se. É interessante, acompanhe. Então essa é a segunda proposta. Trabalhe, né? Trabalhe você. Espera. Esse espera tem o sentido de esperança. Não é esperar sentado que tudo aconteça. Não é isso. É esperança. Espera que o Chico dizia, né? O que é seu, o universo vai dar um jeito de trazer até você. Ou seja, espera, trabalha, mas espera, confia que a coisa vai acontecer. Mas vai acontecer do jeito que eu quero, às vezes não. Porque muitas vezes o que eu quero não é o melhor para mim, não é o que tem que acontecer. Então confia que vai acontecer o que for o melhor para ti. Que muitas vezes é o oposto do que tu quer. Mas confia. E esse confiar é tão difícil. Porque no primeiro momento de dificuldade a gente já se desespera. Né? Mas confia. Lembra uma posição. Gente, a vida de Paulo é real. Ele passou por isso. Quando ele recebeu isso, ele estava dormindo no meio do mato, no chão, em cima de uma pedra. E aí vem alguém e fala para ele assim, confia. Nós estamos em casa, cobertinho, e a gente não confia. Ele estava lá e ele confiava. Então olha o trabalho que ele conseguiu fazer com ele. A gente não precisa passar pelas dificuldades que eles passaram naquela época. Materiais. A gente passa por muita dificuldade emocional hoje. Eles passaram por muitas dificuldades materiais. Era muito mais difícil de superar. Passavam fome. Ele vivia no deserto, comia mel. Imagina você com a tua alimentação comendo mel. Eu sou um urso, né? Perdoa, a última. Porque o perdão liberta. Ou seja, quando eu perdoo, eu estou fazendo algo positivo para mim. Porque eu me desvinculo da agressão. Então é algo positivo para mim. Mas esse perdoar não é simplesmente a gente perdoar da boca para fora. E aí, lá no Evangelho, né, ele vai explicar o que é o perdão verdadeiro. E quando a gente está muito magoado com a gente mesmo, que a gente tem uma dificuldade de se auto-perdoar, o Jorge Trevisol, ele traz uma frase bem interessante. Se você quer se perdoar, não cometa o mesmo erro novamente. Se você conseguir não repetir aquilo que você se julga, isso é um auto-perdão. Ou seja, você já está fazendo diferente. Sabe aquela culpa que eu trago? Porque eu fiz aquela coisa errada? E aí posso trazer um monte de exemplos. Uma traição na relação, enganar alguém financeiramente, ou seja, passar a perna em alguém, eu me arrependo depois. Eu não consigo me perdoar por aquilo. O que ele fala é o seguinte: tenha consciência que tu fez e não faça novamente. Mas não é não faça simplesmente porque não apareceu a oportunidade. Ou seja, quando aparecer a oportunidade, você não faz. Você vai ter uma atitude nova. E aí quando você tem uma atitude diferente,
você não repete aquele erro, isso é um auto-perdão. Porque você agora entendeu que você consegue fazer diferente. E aí você não carrega mais aquela culpa. É interessante esse ponto de vista. E eu acho que tira muito peso da gente. Que a gente tem por característica estar sempre se auto-culpando. E o perdoar o outro é algo que não necessita da aceitação do outro. Se você faz alguma coisa que eu não gosto, primeiro, a opção de gostar ou não gostar, de magoar ou não, é minha. Você pode me xingar e eu olho para ti assim, tudo bem, isso é teu, não vai me magoar. A partir do momento que eu me magoo, é porque isso tem algum reflexo em mim. Então eu tenho que perdoar no sentido de desconsiderar isso para te liberar. Para eu não ficar vinculado a ti. Mas eu não dependo da aceitação do perdão por ti. Tu me perdoa, se eu faço algo mal para ti, te perdoo, tu me perdoa? Não. Mas eu trabalho isso em mim. Ou ela não me pede perdão. Eu não preciso que ela me peça perdão para eu perdoá-la. Isso é meu. Eu trabalho em mim. Mas isso é interno. E isso é muito profundo. Porque não é simplesmente da boca para fora. Então, tudo isso que está aqui, veja, não são 4 verbos que te obrigam a fazer coisas exteriores. É um roteiro para a tua vida íntima. É um roteiro para você. Em nenhum momento ele está dizendo para você sair por aí fazendo coisas. É tudo contigo. Os conselhos de Abigail é um roteiro para nossos tumultuados dias. Então é um roteiro. Será que a gente consegue usar esses 4 verbos nas nossas relações? Quando a gente se defronta com uma dificuldade, será que a gente consegue ter a maturidade espiritual, emocional, de parar e pensar: amo. Pode ser do nosso jeito mesmo, não precisa ser daquele amor divino que a gente não conhece. Mas compreenda, pelo menos, o que está acontecendo. Né? Trabalha no sentido de reconheça esse sentimento que tu está tendo. Por que tu está tendo essa raiva? O que está mexendo contigo? Faz o que precisa ser feito e espera. Confia, porque se isso veio até você, é porque a providência divina permite que chegue até você. Por algum motivo, nada acontece em vão. Então entenda por que está vindo. E libera, perdoa e segue o teu caminho. Para a gente fazer esse raciocínio aqui, numa discussão, numa relação de briga, não dá para parar 10 segundos apenas, tem que parar mais, para não revidar. Porque isso aqui exige muita reflexão. Muita reflexão. Mas é um roteiro. E é um roteiro trazido por enviado de Cristo. Porque Abigail era uma trabalhadora das mais altas esferas de Cristo. Ditado para quem é um dos maiores trabalhadores encarnados que foi o Evangelho. Então, se esse é um roteiro trazido por ela e seguido por ele, deve dar certo. Não tem por que dar errado. A questão é nós, conseguimos trabalhar com isso. Que é a receita de Jesus. Com tais virtudes, nos precavemos da ansiedade, expectativas que se frustram, de ódios que escravizam, de condicionamentos que travam. Então vejo que todas as nossas relações, as nossas dificuldades no dia a dia, em algum momento elas vão estar linkadas com esses 4 verbos. Ou é a ausência de amor, um sentimento de compreensão, ou é o não trabalhar-se para tentar entender o porquê que está acontecendo isso, ou é a ansiedade de querer que a coisa aconteça o quanto antes, se resolver na mesma hora, não confiar que a coisa vai acontecer no seu tempo, e o não relevar aquilo que aconteceu. Porque quando a gente olha algum agressor, algum ofensor, como sendo
muitas vezes, uma pedra necessária para a gente libera ele na hora. Porque a agressão, quando vem, muitas vezes, ela me faz pensar muito mais do que se eu tivesse uma comodidade. Então, tudo isso são aprendizados que a gente precisa tirar desse dia a dia, dessas relações. É fácil? Não é fácil. Mas a doutrina espírita traz um roteiro. No Atos dos Apóstolos, isso não está lá. A partir da mediunidade do Chico, isso veio até nós. Então é um roteiro seguro. A doutrina espírita possibilita que a gente tenha conhecimento de muitas outras coisas que não foram ditas por esses 12 que passaram depois de Jesus. Cabe a nós, então, tentarmos seguir esse roteiro. Eu acho que hoje a reflexão era essa. Um conteúdo que nos mexe e nos exige muito tempo, para tentar, pelo menos, fazer uma coisa ou outra. Não vamos querer fazer as 4 juntas, porque talvez não dê. Mas observem qual é aquela que está mais capenga e trabalhem naquela. Depois a gente vai organizando as demais. Obrigado então pela atenção. A gente finaliza aqui então a nossa fala de hoje.